6h38, a gente já está de volta. Um outro assunto aqui é o 24º FEMESC, que é o Fórum das Entidades Médicas de Santa Catarina, programado para dias 25 e 26 de agosto, exatamente na cidade de Criciúma, que registrou, infelizmente, esse sequestro ontem à noite. O doutor Ciro Sonsini já está aqui conosco. Nos bastidores, ainda há pouco, comentava sobre esse lamentável fato agora registrado envolvendo uma criança, não é, doutor? Mas o nosso assunto é um outro aqui. O senhor vai estar participando ativamente deste fórum e que trata principalmente dessa questão do sigilo, do prontuário médico. Recentemente nós tivemos um caso aqui em Santa Catarina, quando um delegado de polícia pediu a um médico que estava de plantão numa unidade hospitalar na cidade, né, o prontuário médico, mas ele não pôde entregar, porque só pode entregar se o juiz pedir o prontuário médico, e o médico acabou sendo preso, né, imediatamente ali, ou seja, o hospital ficou sem o profissional de saúde, enfim. Gerou todo um constrangimento, obviamente, né? Esse fórum debate também essa questão, principalmente? Certamente. Bom dia. Certamente. Bom dia a todos, agradecemos o convite para aqui estar. E Criciúma não é só notícia triste. Também teremos esse evento, um debate sobre temas importantes, lideranças médicas de todo o estado lá estarão. E esse assunto do sigilo do prontuário, a entrega à autoridade, no caso ao delegado, suscita muito debate, e é por isso que nós estaremos conversando. O sigilo é protegido constitucionalmente, evidente. Há casos em que ele pode ser quebrado, o próprio magistrado pode ter o direito de liberá-lo para uma autoridade com processo instaurado. E o entendimento de médicos e do Conselho Federal de Medicina é de que somente o magistrado ou o cidadão, outros atores, não teriam esse direito. Há divergências mesmo entre os médicos. Teremos na mesa também um delegado de polícia, também promotor, para que a gente possa debater. E se não resolver de toda a questão, se não sairmos com texto único, mas que saiamos com uma certa harmonização no tema. Quando esse médico foi preso e deixou o hospital a descoberto, acertou o delegado ao fazer assim? Em princípio não, mas será que o médico atendeu o pedido de maneira educada? Será que o delegado pediu de maneira educada? Nós não sabemos. Então não estamos aqui fazendo a defesa prévia, nem a acusação prévia. Então, talvez saiamos desse sábado, dessa sexta-feira, com o entendimento de que tem que ter harmonia, tem que ter conversa, tem que buscar o entendimento e aceitar o não para buscar um outro caminho. O caminho para nós, o mais claro, é o magistrado ou o cidadão. Doutor, mas a importância, o quão fundamental é o sigilo de um prontuário médico? É constitucional, então o cidadão tem direito. Às vezes, eu fui fazer entrevistas pré-anestésicas com cidadãos que me disseram, e eu perguntei, o senhor usa droga? O senhor usa algo assim, algo assado? E ele, sabendo que vai ser anestesiado, ele diz a verdade. E eu fico sabendo daquilo. Não é uma informação que deva ser compartilhada, é uma informação que eu tenho que saber para ver quais medicamentos vou usar, para ver se eventualmente algum deles pode ampliar o efeito e trazer algum malefício, né? Então, o sigilo tem que ser assegurado, é constitucionalmente assegurado, ainda que haja alguns casos em que ele possa ser quebrado, nada é definitivo, né? Que outros temas são importantes dentro das pautas que foram organizadas para esse encontro, até porque ele é o fórum de todas as entidades médicas? E é o 24º, com exceção do ano da pandemia e os 2 anos da pandemia, 20 e 21, em que não houve. Nós estamos há muito tempo realizando esse fórum em cidades alternadas, evidentemente, né? Então ele tem tradição. Mas como é um evento de sexta e sábado, nós na sexta debateremos a questão do prontuário e no sábado debateremos os programas nacionais. O Médicos pelo Brasil, o Mais Médicos, o número de escolas, se ela é compatível com o número de estudantes para aprenderem o exercício da medicina, é o tema do sábado. Também muito interessante. Bom, com relação ao Mais Médicos aqui em Santa Catarina, eu não sei se é possível o senhor antecipar, mas desde que isso seja possível, o senhor poderia nos dar aqui já uma ideia de que maneira que a CIMESC vê esse programa? Sim, historicamente, mesmo porque o seu início foi acolhendo intercambistas sem inscrição no Conselho de Medicina,
sem fazer provas, sem comprovar que são médicos. Então, historicamente, os sindicatos e as entidades médicas sempre foram contrárias ao programa. Hoje, o Mais Médicos tem médicos com CRM nele, e contra os quais nada temos contra, pelo contrário, são colegas. Mas nós continuamos com o posicionamento de que aqueles que não têm CRM, que foram acolhidos sem prestar uma prova, são intercambistas, não contam com a nossa concordância. Então, o programa em si, desde que contrate médicos com CRM, como está acontecendo recentemente em Florianópolis. Foi aberto o número de vagas para Florianópolis, pago pelo Ministério da Saúde. Florianópolis habilitou-se e a informação que temos da secretária é que contratará todos com CRM. Tudo certo. Os que não têm CRM é que não contam com a nossa concordância, isso desde o início do programa. Há também um outro, que é o Médicos pelo Brasil, criado no governo anterior, e que para nós preenche um pouco melhor a necessidade, até por ter o acesso a ele por um concurso, com uma estabilidade perene, não termina depois de tanto tempo, com uma remuneração melhor para o médico, remuneração e contrato pela CLT, não é bolsista, mas é também tentando alcançar o mesmo problema, colocar o médico nos interiores, nos locais remotos. Neste fórum, o papel dos conselhos regionais também será, obviamente, discutido, porque cabe ao conselho também toda essa fiscalização, todo esse processo de acompanhamento da entrada desses profissionais. Ele não fiscaliza os intercambistas. Não tem poder de fiscalizar o exercício profissional de quem, se dizendo médico, é aqui acolhido e contratado como médico. Mas por que não tem essa premissa, doutor? Porque eles são inscritos no Ministério da Saúde. Eles não são inscritos no Conselho de Medicina, porque foi retirado do Conselho a possibilidade de também fiscalizá-los. Então, esse é um dos temas do debate do sábado. O Conselho de Medicina está tentando reagir, criando uma norma, se não podendo fiscalizar o intercambista, mas ele tem um tutor médico. O debate promete ser inscrito no Conselho. Quem sabe, vamos fiscalizar os tutores. Eles estão acompanhando o trabalho daquele cidadão que está ali, trabalhando como médico, sem comprovar que é. Então, nós talvez tenhamos a possibilidade, e esse é o nosso debate, de fazer uma fiscalização por um caminho transverso, digamos assim, já que eles, os intercambistas, não estão submetidos à fiscalização, olha só que grave, de nenhum órgão no país. Eles trabalham, fazem livremente. Ah, mas o Ministério da Saúde fiscaliza o trabalho. Não respondem a nenhuma possibilidade de responsabilidade. Então, talvez, se houver algum dano a tal ponto que chegue à justiça, eles vão responder isso, aquilo, claro, como pessoas que aqui estão. Mas o exercício profissional, eles não têm quem cobre deles, a não ser que, para nossa surpresa, os tutores, que são médicos, o façam e de maneira regrada. É o que nós vamos tentar saber. Pois não, doutor Ciro Sonsini, presidente do CIMESC, o Sindicato dos Médicos aqui de Santa Catarina, trazendo detalhes para a gente do debate ou dos debates que serão intensos, certamente, na 24ª edição do Fórum das Entidades Médicas de Santa Catarina. Doutor Ciro Sonsini, sempre muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News, disponha. Agradecemos muito e dizendo que entre um debate e outro, que certamente serão bem produtivos, nós teremos uma abertura, não em Criciúma, mas em Nova Veneza, porque ninguém é de ferro e a gente também tem que confraternizar. Então, o evento não é só debate, é também o reencontro das lideranças médicas, que é muito importante, para a gente trocar um abraço, trocar uma conversa e seguirmos na nossa luta. Cada vez mais ativos, cada vez mais organizados, o que é importante para a nossa sociedade, porque daí nós temos muito mais segurança, sem dúvida, nesse aspecto que nos é constitucional também, né? Além do gosto da profissão que nós temos, como vocês jornalistas também têm, certamente nós temos também a preocupação de oferecer uma assistência em saúde adequada. Então, esse é o nosso trabalho. Então, a gente agradece muito esse espaço para poder chamar a atenção e deixar o cidadão um pouquinho melhor informado também. Muito obrigado, doutor Sonsini.